Vamos lá, então, podendo começar aqui a entrevista coletiva, Roger Machado e Fernando Praz. Primeiro, Roger, sobre a partida, claro, um segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Queria que você analisasse algumas atuações, especialmente do Guerra, que talvez tenha um cara que pode brigar por uma vaga logo, logo. E o Praz vivendo uma noite que você viveu muito já, né, Praz? Em outras ocasiões. Esse ano você está à reserva e como é que foi a emoção de voltar, pegar um pênalti? Você vibrou muito. E falar dessa vitória também, por favor. Foi um primeiro tempo em que a gente ficou bastante amarrado pela marcação do nosso adversário. Quando a gente alcançava o campo de ataque, a maioria das vezes os nossos atacantes fechavam e a gente não conseguia evoluir e criar espaços na defesa adversária e facilitava o processo de marcação, né? E os times que vêm jogar aqui sempre dentro da nossa casa acabam, né, fechando bastante a zona central, porque sabe que a gente usa bastante. A partir do segundo tempo, quando a gente corrigiu esse posicionamento, a gente começou a abrir um pouco mais a defesa adversária e com um pouco mais de naturalidade a gente conseguiu pegar e criar mais, né, e abrir o placar, né. Depois teve o pênalti defendido pelo Fernando. Na sequência, logo em seguida do pênalti, né, o Miguel teve mais uma oportunidade. Acho que foi um segundo tempo razoável, um primeiro tempo razoável, um segundo tempo muito bom, né, que nos garantiu a vitória. A gente que está de fora e espera uma oportunidade, né? Porque foi o que eu falei na saída do campo. Muitas vezes as pessoas fazem um julgamento sem ter o conhecimento, né? Alguns de vocês que estão no dia a dia até podem emitir uma opinião, eu não vou discordar da opinião, respeito, só que de quem acompanha. E muitas pessoas que não acompanham, não veem meu dia a dia, não veem meus dados que eu tenho no CT, dados físicos, aí falam, o Praz está com 40 anos, está velho, não aguenta mais. E o jogo é onde tu pode mostrar, porque não adianta tu treinar bem, treinar pra caramba, se no jogo vem uma, duas bolas e acaba sofrendo gol. Então o jogo, principalmente para quem não vem jogando, um jogo como esse é fundamental para mostrar um pouco do trabalho que se faz no dia a dia, né? E para mim, que não estou atuando muito esse ano, óbvio que uma atuação boa sempre resgata um pouco da confiança, porque por mais experiente que tu seja, quando tu não está jogando e tu joga esporadicamente, óbvio que os níveis de confiança eles caem um pouco. Ô, Rogério, a gente está falando da noite especial do Praz, isso aconteceu. Também a mesma noite que é especial para o Borja. 3 gols, o artilheiro vive de gols. E a pergunta, eu vou fazer uma para você, Rogério, e outra para o Praz, mas é mais ou menos a mesma ideia, né? Porque, vou pegar esse gancho do Praz, ele disse que tem que provar sempre no jogo, né? O Palmeiras faz uma campanha, 5 derrotas apenas, 2 fora de casa, mas tem sempre que provar, né? E ficar em primeiro lugar na Libertadores, enfim. E eu queria que você falasse do Borja, né, que, apesar dele seguir trabalhando, precisava provar todo momento como artilheiro, tem que fazer os gols. E para o Praz, essa condição do Palmeiras de primeiro, melhor campanha na fase classificatória da Libertadores, o que isso traz, se dá para, né, olhar e falar, bom, cumprimos o papel até o momento. O Miguel, todos nós já aprendemos a conhecer e sabemos que para que ele efetivamente possa ser o artilheiro e vem sendo esse artilheiro que a gente deseja, precisa ser municiado, né? Nos jogos que a gente não cria, né, para o Miguel se colocar em condição, né, de finalizar, obviamente, né, muitas vezes acaba passando em branco, né? Hoje a eficiência do Miguel foi muito alta, teve 4 ou 5 oportunidades e concretizou 3 delas, né? E nem sempre vai ser assim, né? Outros, em outros momentos, vão fazer as vezes de artilheiro quando o Miguel não puder contribuir com gols, né? Se não contribuir com gols e taticamente, animicamente, né, ajudar a equipe, também está valendo, né? Isso um centroavante vai ser cobrado todo momento, todo jogo, assim como o time, assim como os principais jogadores, né? Faz parte, né? O esporte é assim, quem vive em time grande tem que estar acostumado. O Praz, quando não, você... falta. Então, eu estou aqui há quase 6 anos, né? E eu acho que eu conheço bem a torcida do Palmeiras, né? E é uma torcida muito ansiosa. Foi assim em 2013, quando a gente estava subindo,
Estava na segunda, terceira rodada, a torcida estava ansiosa para subir. E a gente subiu com muita antecedência, mesmo assim teve aquela ansiedade. 2014 foi aquela ansiedade absurda por causa da luta contra o rebaixamento. 2015, o Marcelo Oliveira poupando, às vezes, o time no Brasileiro e disputando a Copa do Brasil, ficava aquela, pô, mas está poupando, está abrindo mão do Brasileiro, e se não ganhar a Copa do Brasil... 2016, nós lideramos praticamente o campeonato todo nós sempre na frente, a torcida parecia que sempre estava com aquela sensação de que a gente ia perder a liderança. Então, é um torcedor ansioso, apaixonado, acho que a paixão leva a isso, né? Mas é um torcedor também que nos carrega no colo, como já carregou na Copa do Brasil, na própria, em 2014, no ano do centenário, com o time numa dificuldade técnica absurda e a torcida, certeza que a gente não teve um resultado pior aquele ano por causa da torcida. A gente jogando em casa, perdendo, empatando e o estádio cheio e a torcida não vaiava. E assim foram todos os anos. Então, a gente sabe que tem que ter um pouquinho de compreensão nossa. Eu acho que é uma troca, um pouquinho de compreensão deles, porque às vezes as coisas não correm como a gente quer e como eles querem. Mas eu tenho certeza, e isso já foi provado aqui dentro, que o nosso maior trunfo é o nosso estádio, e o estádio só é o trunfo por causa da torcida. Então, a gente gosta de vencer, de cumprimentar eles, de ter o apoio deles, e a gente espera que a gente tenha muito mais alegrias do que tristezas. Ô Praz, a gente, no momento da explosão da defesa, qual foi a sua reação? Mas por alguns segundos você ficou olhando para o alto ali, falava sozinho, teve alguma manifestação ali. Que filme passou na sua cabeça naquele momento? E para o Roger, a gente vê que tem clube que sofre para achar um goleiro, tenta contratar, contrata, não dá certo, troca mais de uma vez. Para você, como é dirigir um clube com 2 profissionais desse nível, que qualquer um que você escolher vai estar bem servido? 3. Três. A minha primeira... confidenciar uma coisa que me passou na cabeça no primeiro tempo, né? Esse time foi praticamente o mesmo jogo contra o Allianz Lima, né? E fez uma partida, eu estava vendo o banco, espetacular. Controle de jogo, posse de bola, marcação. E o nosso primeiro tempo não foi bom. E na minha cabeça vinha, não é possível, cara. Agora que eu vou entrar no time, a gente vai perder. Eu falei, não é possível, não pode. Aí tu começa a achar que o problema é tu, né? E aí veio o pênalti. Quando eu defendi o pênalti, o que eu olhava para o céu e falava, obrigado, porque... como eu falei, por mais experiente que tu seja, tu é ser humano e a tua cabeça trabalha em algumas situações, né? Então foi mais isso, foi agradecendo e também quando o juiz apitou o jogo, né? O final do jogo, daí deu para descarregar o estresse mesmo. Me esqueci da pergunta. Tá, então, eu já falei outras vezes que da escolha dos 11 iniciais lá no começo do ano, né, a posição de goleiro foi a mais difícil, sem dúvida, de poder tomar decisão. Né, com 3 goleiros do mesmo nível, é muito difícil, né, você escolher um deles, né, para levar para campo. O que de satisfação a gente tem é nesses momentos tu poder ter feito um planejamento que te permita poder colocá-los para jogar. Né? No jogo de hoje, né, o que eu frisei, né, não só na questão dos goleiros, mas na questão do time que entrou contra a Aliança e no time que entrou hoje, né, é que nessa fase, né, alguns nos deram a classificação, né, que foi no jogo contra o Boca que a gente alcançou a classificação, mas foi no jogo contra o Allianz, né, com o time modificado, que a gente alcançou o primeiro lugar do grupo, e foi novamente hoje, né, com a outra parte do grupo à disposição, que a gente alcançou o primeiro lugar no geral. E na questão especificamente do Fernando, né, dentro do rodízio que a gente se propôs a fazer agora, né, que o Everton tinha jogado no Campeonato Brasileiro e era coerente que agora o Praz pudesse atuar, né, e poder demonstrar que, né, a sua dedicação no treino, né, leva para o jogo e que é importante, muito importante manter os profissionais motivados no dia a dia. E não há outra questão que mantenha um jogador motivado se não atuar. Assim como o Emerson também. Né?
que salientei para o Thiago, né, queria colocar o Emerson e o Luan, dois daqueles que jogaram menos do que ele, que jogou boa parte dos jogos do ano até agora. Roger, boa noite aqui. Boa noite. Eu queria te ouvir sobre Johan e sobre o Guerra. O Guerra, antes da bola rolar, né, na entrevista de ontem, ele falou que passou até um certo azar, porque sempre quando ele vinha numa sequência para engatar ali alguns jogos de titularidade, acontecia alguma coisa. E se você entende que talvez seja o momento dele ganhar uma oportunidade e ganhar a sequência no time titular. E para muitos foi uma surpresa o fato do Johan não ter começado jogando. Sobre o Johan e sobre o Guerra, por favor. E para você, Praz, se por um lado chamou a atenção de todo mundo a sua comemoração efusiva, até desabando no gramado ali no momento em que você participa também com aquela ligação direta para o William, por outro lado o Borja acabou não comemorando. Claro que a pergunta deveria ser muito mais para ele, porque é que ele não comemorou. Mas de alguma maneira ele não ter comemorado reflete um pouco o sentimento do grupo por todas essas cobranças, mesmo com essa liderança geral na Libertadores e tudo mais? Então, o Guerra vinha num momento ascendente, né? Entrando bem, contribuindo com a vitória, se colocando à disposição da disputa pela vaga como titular. Né? Assim como Moisés também, que machucou no momento de ascensão. E era importante para o Guerra ir novamente readquirir ritmo. O jogador precisa de ritmo. Né? O Johan vinha entrando muito bem, porém eu senti a necessidade de um jogador com uma característica um pouquinho diferente, né? Até para esse jogo, especialmente, me valer muito do entrosamento entre o Guerra e o Miguel, né? Que já atuaram muito juntos, e me recordo que no Paulista, quando teve essa formação também, foi num jogo que o Guerra assistiu o Borja, né? Numa jogada de gol também, que ele finalizou bem. Por isso, e pela alternativa, e ter alternativa no banco, né, em função também de todo esse rearranjo que a gente fez para esse jogo. Eu, sinceramente, não vi a situação do Borja. Eu estava comemorando, não vi se ele comemorou ou não, mas acho que cada um reage de um jeito. E às vezes, a tristeza, ou a indignação é até com o próprio atleta, porque às vezes as pessoas acham que a gente perdeu o clássico, que para a gente não tem problema. Então, de repente, ele estava tão frustrado quanto o torcedor, e, sei lá, pensou, por que eu não fiz no clássico, alguma coisa desse tipo, mas não tem nada a ver, é do ser humano, no momento de pressão, no momento de tensão. Isso, bem lembrado. Lá ele tinha feito o gol e ele já tinha pedido desculpas para a torcida e não vibrou lá também, né? Acho que é o mais plausível, é isso mesmo. Roger, aqui. Você já falou sobre a qualidade, né, dos 3 goleiros que você tem, mas eu queria saber se uma atuação dessa como a do Praz de hoje volta a te deixar com a pulga atrás da orelha, ou o Jailson ainda segue sendo o seu titular. E para o Fernando, eu dei uma rapidinha lida aqui no seu Instagram, né, que já tem uma foto sua do jogo de hoje, e os torcedores, a grande maioria dizendo que falta que você faz, que saudades, lá. Eu queria saber para você o seu sentimento da falta de ser o titular do Palmeiras, e se em algum momento que você esteve fora, algum momento mais chateado ou não, você pensou na aposentadoria, mais próxima ou não? Todo atleta que atua bem, né, que contribui com a vitória, sempre coloca um ponto de interrogação nas ideias do treinador, não tenha dúvida. Mas o melhor de tudo isso é que isso dá certeza, né, para o treinador que você pode contar a qualquer momento. Pode colocar em campo, né, que além do jogo, vai devolver muito na questão da liderança. Hoje o Praz também foi o capitão da equipe, e isso é por tudo que ele fez dentro do clube. Eu tenho 3 goleiros de excelente nível e experientes, né, que sabem cada um, né, o momento que vive, né, a expectativa que é gerada em torno do que já fez, né, e o que pode contribuir para daqui para frente. Bom, eu tenho quase 6 anos de clube, né? Vivi muita coisa aqui dentro, coisa boa e coisa ruim. Vivi do 8 ao 80, do céu ao inferno, vamos dizer. E eu acho que pela história e pela identificação que eu tenho com esse clube, não é por eu estar na reserva por 4 meses que eu vou pensar em
sair ou em me aposentar, até porque as pessoas olham muito o Federer, depois que virou essa lenda, né? Ele falou que a idade é apenas um número, né? E realmente é. Eu me preparei, eu não cheguei praticamente aos 40 anos jogando, porque a minha genética é privilegiada, porque eu tenho sorte. Eu me preparo e eu fiz muita coisa, abri mão de muita coisa para poder chegar nessa idade e nesse nível, né? E ainda abro. Então nunca passou pela minha cabeça sair ou não por esse momento que eu estou passando. Roger e Fernando, duas análises, por favor, de vocês. A primeira, sobre o fato da vantagem de jogar em casa até uma eventual decisão de Libertadores, se isso realmente pode fazer a diferença ou é indiferente no futebol de hoje, não sei. E o Boca ressuscitado com essa vitória do Palmeiras. Bom para a competição e perigoso para os times brasileiros? Ter a vantagem de disputar em casa diante do torcedor é sempre relevante. Se a gente tinha essa condição de brigar por essa situação até no último jogo, a gente não poderia abrir mão, mesmo, né, que com a vitória a gente pudesse, de uma certa forma, beneficiar um adversário forte. O que está se desenhando na Libertadores, que a gente está vendo é que estão passando para a próxima fase adversários e equipes muito tradicionais, né, do futebol sul-americano. Essa competição cresce. Agora, o risco, né, de bater com essas equipes faz parte. Né? Quem ganhar vai ter, de fato, né, a certeza de que ganhar uma Libertadores muito bem disputada e com equipes tradicionais. Eu acho que o importante é a gente pensar na gente. Óbvio que é melhor jogar... Eu prefiro, particularmente, jogar o segundo jogo em casa. Tu vem com o resultado, sabendo o resultado que tu precisa, né? Óbvio que o primeiro jogo ele encaminha muita coisa, então também às vezes é perigoso, mas sem dúvida nenhuma, para mim, jogar o segundo jogo em casa é melhor. Agora, em relação ao Boca, se a gente for pensar no Boca, tem Flamengo, tem Cruzeiro, tem Corinthians, tem Racing, tem River. Quer dizer, é muito time bom, cara. Então, não tem Grêmio, é muito time bom. Então, não tem a gente ficar preocupado com um ou outro. Invariavelmente, nas oitavas, nas quartas, na semi, na final, quem chegar vai cruzar com esses gigantes. E eu, particularmente, acho espetacular isso. Roger, boa noite. Boa Se não me noite. engano, ano passado você também fez a melhor campanha da primeira fase, né, da fase de grupos, com o Atlético Mineiro. Queria saber se você enxerga alguma semelhança nesses dois trabalhos do Palmeiras com o Galo do ano passado e se talvez esse fato de ter feito a melhor campanha traz talvez alguma pressão extra, alguma armadilha lá na frente no mata-mata. Não vejo, né? Talvez a semelhança que possa ter é que também era considerado um grupo bastante difícil, muito equilibrado. E assim como esse ano, né, o ano passado, foi muito boa a fase de grupo. E a diferença é que, nesse momento, a competição, né, para e ela recomeça só depois, né, da Copa do Mundo. Mas é sempre bom você fazer o maior número de pontos nessa fase, né, se fortalecer e mostrar para os outros concorrentes que você evoluiu na competição e adquiriu um know-how, né, fazendo bons jogos, e principalmente com a nossa campanha, que fizemos grandes jogos fora de casa também. Né, nosso único empate foi dentro de casa. Então, a gente sai fortalecido dessa fase, né, e entra para um outro momento da competição que agora a gente sabe que é eliminatória. Show. Faltou ele. Foi? Faltou. A utilização do Miguel foi para poder usá-lo até o último momento, né, até o momento da definição, né, da convocação e
E a partir daí ele não vai estar mais conosco, né, durante um período importante. Também pensei a respeito em colocar um time mais perto do que teria ser com a ausência do Miguel, mas achei que era prudente e importante esse jogo e a possibilidade de ainda poder contar com o Borja e ele ser decisivo como foi. O jogador ele é profissional, é remunerado para jogar, mas a gente não está aqui só por dinheiro, né? A gente está por essas realizações, esses momentos. E essa tua pergunta vem bem a calhar, porque quando eu estava de fora, os jogos que eu não joguei, uma das coisas que passava na cabeça é realmente isso, se eu ia viver no clube de novo esse momento de ter uma grande partida, de ter o nome gritado pela torcida, porque isso para jogador e para mim é sensacional, né? Não tem dinheiro que pague isso. E aconteceu até antes do que eu esperava e para mim isso é um motivo de realização, de muita felicidade. Boa noite.